O programa a seguir pode conter palavras chulas e linguagem de baixo calão, opiniões politicamente incorretas e spoilers de histórias em quadrinhos já lançadas no Brasil ou não. Ouça com moderação. Está começando mais um Por Trás da Máscara, o seu podcast... na verdade não é o seu, né? É o podcast da Terceira Terra sobre quadrinhos. Esse podcast não é de ninguém que tá ouvindo, né? Não, é deles porque eles baixaram o MP3, né? É verdade, agora é deles, né? Ninguém pode tirar isso deles, é verdade. É verdade, quer dizer, pode. Um vírus capaz do seu HD pode tirar isso de você. Ou fazer um vírus preparado só pra apagar episódios do Por Trás da Máscara. Pra todo mundo ter que baixar de novo e a gente ganhar os hits todos de download. Bom, eu sou o Marcelo e comigo só está o Márcio Fiorito, porque o Vitor, ele descobriu a identidade secreta dele, ele tá tendo que trocar de base lá no Rio de Janeiro, né? Agora acabou, todo mundo desligou o podcast. Bom, a gente vai estar sem o nosso especialista em mercado, mas nós vamos estar com o nosso especialista em editoras obscuras, né, Márcio? Pois é. Se bem que tem umas aí que nem eu conheço, mas tudo bem. Vamos começar com uma fofoca que rolou no Twitter aí, que alguém deu colinga nos dentes. Que história é essa? Acabou de ser noticiado, né? O roteirista atual do Superior Spider-Man, né? Eu não sei quem é, eu não sei de cabeça agora quem é, se é o Rick Remender, alguma coisa assim. O roteirista atual do Superior Spider-Man parece que mandou uma mensagem pelo Twitter pro desenhista, e a mensagem que ele apagou logo depois, só que todo mundo viu já, né? Uhum. E era tipo assim, não, temos que mexer aqui, algo nos olhos do Miguel não ficaram do jeito que eu queria, uma coisa do gênero assim, entendeu? Nossa. Só que Miguel pode ser o Spider-Man 2099. O Miguel O'Hara. Exatamente. Entendeu? Então o povo já tá achando que o Superior Spider-Man pode ser uma versão nova do Miguel O'Hara, entendeu? Que foi um dos gibis mais bem sucedidos da série 2099, né? Eu acho... O que eu li na época, e me desinteressou, isso é uma opinião completamente pessoal, é que ele tinha tão pouco a ver com Homem-Aranha que não era Homem-Aranha, entendeu? Ele podia se chamar, sei lá, o Tarântula, entendeu? Que ia ser um outro herói, sabe? Eu acho que o legal do 2099 é quando ele conseguia fazer o link dos heróis do presente com os heróis do futuro. Tipo aquela coisa de... quem era que era o Thor? O Thor era o Capitão América, não tinha um negócio desse? Que nem o Destino... Nossa, tinha uma confusão assim. Eu sei que no final já tinha parado de ler que tava chato. Quando eles cancelaram... Eu não sei quem era o Doutor Destino, tinha uma coisa assim, não era? Uma bagagem. Eu não lembro direito também, não. Não, mas o Destino 2099, o Destino 2099, ele era o Destino. Né? Ele era o Doutor Destino, era o Victor Von Doom. E ele sobreviveu até lá, então. Ele... eu parei de ler no arco do Capitão América, cara, que ele traz o Capitão América de volta, ele acha o Capitão América e fica assim, é um clone, não é... Foi na época em que, foi quando morreu o Justiceiro e o Hulk dos 99, porque assim, pra cancelar os títulos, eles mataram os dois, morreram num acidente. Eu acho engraçado é que ninguém lembra do 2099 do Ravager. Nossa, Ravage, também não. Não sei o quê. Era um personagem novo que o Stan Lee tinha criado. Só que era aquela coisa tipo, o Stan Lee está novamente escrevendo quadrinhos. Só que, o Stan Lee escrevia a história como ele escrevia as histórias em 1960, entendeu? Sabe, tipo, né? Aquelas coisas, sabe, tipo, quadrinhos, recordatórios explicativos da cena, sabe? Tipo, aqueles diálogos que não são muito críveis, assim, sabe? São meio pastelão, meio... mas esse personagem sumiu, ele literalmente dissolveu no meio do 2099, né? Eu era muito fã, eu comecei muito fã dos X-Men 2099, eu gostei bastante. Depois eu gostava, desenho do Ron Lim. Isso. Depois a história se perdeu um pouco, porque assim, eles nunca eram uma equipe, né, cara? Era sempre a história dos caras separados, assim. E eu era muito fã do Homem-Aranha. Eu acho que eu me lembro, assim, melhor, assim, que eu sou fã até hoje, é o Homem-Aranha 2099. Tanto é que tudo quanto é jogo do Homem-Aranha, você tem uma hora que você libera o uniforme do 2099, né? Ele, na verdade, eu achava que tinha uma vantagem sobre o Peter, que era o seguinte. Primeiro que ele tinha um uniforme mais maneiro, entendeu? Porque aquela coisa maneiro do uniforme era do Dia dos Mortos, né? Do negócio mexicano, festa mexicana, né? Acho que era baseado numa camiseta que ele usou no Dia dos Mortos, porque ele era mexicano e irlandês, né? Exatamente. Tipo assim, mas daí tinha umas coisas interessantes assim. O lance dele ter a teia orgânica, dele ter uma visão lá
além do alcance, lá igual do Thundercats, entendeu? Eu gostava da ideia das garrinhas dele, era muito legal. Isso, exatamente. Eu achava que isso, tipo assim, devia ser incorporado no Homem-Aranha normal, entendeu? Não, ele tinha outras coisas legais. Ele tinha, por exemplo... Porque cá entre nós não faz o menor sentido o Peter Parker ganhar os poderes de aranha e aí ele usar o sensacional intelecto dele, que ele nunca ganhou dinheiro com esse intelecto, para fazer um lançador de teias que ninguém nunca conseguiu copiar e nem inventar um solvente, né? É foda. Mas ele tinha também, ele tinha veneno, né? Ele podia injetar veneno nas pessoas, ele tinha peçonhas. E ele tinha pegado um pedaço era uma tecnologia do futuro, assim, que ele trabalhava numa empresa de genética, né? Ele tinha pegado um pedaço de algum tecido que fazia ele que fazia voar, né? Só que era só um pedaço que ele pôs nas costas, ele planava, que nem aranha plana no vento. Assim, eu lembro. Na verdade, essa ideia é recalchutada do aranha normal, né? O aranha normal tinha aquelas teias debaixo do braço lá, Aquelas teias debaixo do braço era pra isso? Achei que era só decoração. Não, de vez em quando ele conseguia planar. Tinha uma época que ele conseguia planar. Entendeu? Assim, planar pequenas distâncias, assim, sabe? Ele se jogava e... Entendi. E ele não tinha o sentido de aranha, que eu acho que era uma separação legal entre ele e o Homem-Aranha original. Ele não tinha o sentido de aranha, né? Mas eu acho que ele daria um excelente Ultimate Spider-Man, entendeu? Tipo, se você puxasse ele mais pro Homem-Aranha, mais pro Peter Parker, mas deixasse aquele jeitão do 2099, eu acho que daria certo. Porque eu acho que o Aranha Ultimate, ele é muito parecido com o Homem-Aranha. Ele é, na verdade, só um Homem-Aranha back to the basics, entendeu? Uhum. Tipo, moleque do colégio que apanha do Flash Thompson, entendeu? E o Miguel O'Hara é muito diferente. Eu acho que tinha que ter botado um negócio meio no meio, assim, sabe? Tipo, um Homem-Aranha mais biológico, uma coisa assim, sei lá. Outra coisa que eu gostava muito do universo 2099, como um todo, era o universo mesmo, as cidades, como é que era o mundo daqui a 100 anos, sabe? Que agora são tipo 70 anos, mas enfim. Eu gostava pra caramba daquele universo, né? Era um pouco mais ficção científica. Gibi nunca foi muito ficção científica, né? Mas era um pouco mais... Eu gostava de explorar aquele mundo, né? Quando o Homem-Aranha caiu no submundo, ou o Justiceiro, que ele era policial e a polícia era privatizada. Mas o Justiceiro não era o Frank Castle, né? Não, era... Como é que chamava o cara? O cara era da igreja do Thor. Apesar do cara ser igualzinho o Frank Castle, né? Como é que ele chamava? Eu vou ter que perguntar pra internet, cara. Punisher 2099. Vamos ver aqui. Ele é um nome legal, Jake Gallows. Maneiro. Mas assim, eu achava que ele era muito mais obcecado e ele usava muito mais tecnologia do que... Nossa, cara, eu tô vendo aqui o uniforme dele. Esse é coisa dos anos 90. É muito datado, cara. Muito anos 90 o uniforme dele. Procura o Ravager pra você ver. Aquilo ali é que é datado. O Stan Lee achava que todo herói na década de 90 ele tinha que ter... E na verdade não deixava de estar tão certo. Não deixava de estar errado. Mas assim, a Bárbara por fazer... Aí o cara tinha um cabelão assim, sacou? Ruivo e um trabuco. Sacou? Nossa, eu digitei Ravager aqui e caiu o personagem da DC, cara. Não, o Ravager era o filho do Deathstroke, né? Do Exterminador, não era? Nossa, devastador, não tem, assim. Velho, não tem entrada. É isso mesmo. Cara, não tem entrada pra ele na Wikipedia. Coitado. Não, eu posso estar falando errado, então. Ravager pode estar o nome tá. Cara, não era Savage? Não. 2099? Deixa eu ver aqui. Stan Lee. 2000... aqui. Ah, lembrei! Era Ravager. Não tem no final. É Ravage. Ravage. Acabou você fala... não tem o Ah, não é o lembrando dele. Ravage 2099. Nossa, eu lembrava dele como Savage 2099. Mas ele virava um monstrão, ou depois ele virou um monstrão depois de um tempo? Não lembro. Esse eu lembro vagamente. Querendo exigir demais da minha memória velha. Eu acho... Deixa eu ver se ele morreu na mesma história que o Justiceiro e o... Powers and Abilities, porque eles decidiram eliminar alguns gibis numa época, eles mataram, assim, num acidente que aconteceu lá. Só que o que eu achei que se tipo perdeu, o ultimatum assim... do Ultimate, né? Uma coisa assim. O que eu achava que meio que se perdeu ali no Universo 2019? Quando eles passaram a beber demais da fonte. Não tinha um vilão do Homem-Aranha que não era, tipo assim, era Abutre 2099, Dante Verde 2099, o Dr. Octopus 2099. Então, não tinha, né? Eles passavam a inspirar demais. Eu acho que eles tinham um problema. Eles não souberam dosar direito o quão fazer diferente, o quão deixar um universo próprio e o quão usar as referências, entendeu? Eu acho que ficou mal dosado isso, sabe? E aí morreu o universo. Tanto é que teve uma época que tinha um gibi, né? Que era o Universo 99. Eu não lembro disso, não. Chegou a Marvel, assim, levou até o...
era uma série moribunda, assim, tinha um gibi mais grosso, que aí tinha histórias aleatórias, assim, e depois eles decidiram cancelar. Eu não sei se saiu no Brasil. Acho que saiu no Brasil. Enfim, mas esse foi então foi a fofoca, né? Agora vamos falar... Pode sair, vamos... Vamos continuar falando, vamos ver o que vai acontecer. Ele queria ter mandado aquela mensagem privada, que é o Dzinho, né? Ele ia mandar uma DM, né, que chama, né, uma direct message, e acabou mandando publicamente. Depois ele deletou lá, mas a galera já viu, né? A internet tem memória de elefante, né? E, bom, vamos falar agora então volume 2 da New York. E um dia York... as pessoas no futuro falarão que os elefantes tinham memória de internet. Tipo, os elefantes não vão existir mais, entendeu? Então vamos agora para as notícias do volume 2 da New York Comic Con. Já tem umas notícias velhas, mas nós vamos noticiar assim mesmo, né? A notícia velha é que faz podcast bom, entendeu? A New York Comic Con bateu o recorde, né, de 116 mil visitantes. Poderia ter sido 116.001 se o Márcio tivesse ido, mas verdade. ele não foi. Eu não fui. Mas eu mandei uma pessoa no meu lugar. Não, mas vem cá. Mas foi o recorde da New York Comic Con ou foi o recorde de todas as Comic Cons? Deixa eu ver aqui. Eu vou chutar que é o recorde de Nova York. Porque... Não, sim. A San Diego, ela reúne mais... Como a gente já falou aqui, ela faz mais... É mais bagunçada, tem Crepúsculo, tem desenho animado, entendeu? A New York Comic Con é mais Comic Con mesmo, entendeu? Mas mesmo assim tem as editoras, como é que fala? As editoras não, os estúdios de cinema, as empresas de jogos, elas adoram ir lá porque atrai muito nerd, né, cara? E você sabe que hoje em dia nerd é cool, né? Nerd está in. Eu sou da época, eu sou vintage, eu sou hipster. Eu sou da época em que nerd ainda era da vingança dos nerds, assim, apanhava dos alfabetas, entendeu? Ou era vilão da história, né? O nerd era vilão. O nerd era o recalcado, né? E agora você tem nerd até em história, tudo bem, eu entendo o Big Bang Theory, né? Todo mundo é nerd ali, mas você tem séries que não tem nada a ver. Porque até então, você pega, por exemplo, tem uma série que passa até hoje, Criminal Minds? Criminal Intention? Acho que é Criminal Minds. Que é uma série ruim, eu não gosto daquela série, os diálogos são muito artificiais, você vê que todo mundo planejou falar aquele diálogo, mas você tem o nerdzinho, que é o cientista, que todo mundo manda ele calar a boca quando ele começa a falar muito estatística, sabe? Ainda tem muito disso. Mas você tem séries novas, como tem uma série, caramba, como é que ela chama? Com uma comediante ótima, Up All Night, acho que, deixa eu ver. Up All Night é com a Alicia, não, isso aqui é Applegate lá, Christina Applegate. Exatamente. E aquele cara do... Will Arnett. Isso, que faz aquele do que tem a Tina Fey e o Baldwin lá, o Alec Baldwin. Ele faz o gay que concorre com o Alec Baldwin lá. Então, e ele é nerd. Ela é mó socialite patricinha que envelheceu e casou. E ele é nerd, cara. Tipo assim, tudo bem que cara, eu não sei se é o espaço pra gente falar disso aqui, mas as pessoas pensam muito, a libertação dos nerds, sabe? Tipo, os nerds saíram do armário. Mas não é, cara. A grande verdade é que o mercado descobriu que os nerds têm dinheiro. E que gastam esse dinheiro, né? E que gastam esse dinheiro com essas coisas, entendeu? Então, eu lembro uma matéria que eu li uma vez eu acho que foi no New York Times, que um cara falou assim, trate bem o nerd no colégio, porque quando você vai trabalhar para ele, né? Exatamente. Foi basicamente o que ele disse, né? Você vai acabar trabalhando para esses caras. Então foi o que aconteceu, né? Os nerds dos anos 70 e 80 hoje estão em posições de destaque. Por que tem tanta coisa dos anos 80? Por que tem um revival tão grande dos anos 80? Que alguns anos atrás era anos 70, né? Até a moda era tudo anos 70, filme que se passa nos anos... Agora as coisas se passam nos anos 80, porque as pessoas que viveram nos anos 80, hoje estão em posições de influenciar a cultura e fazer um revival dos anos 80. Verdade. Ao passo que nos anos 2000, anos 90, todo mundo falava que anos 80 era a década perdida. Pô, teve muita coisa legal nos anos 80. Teve nos anos 80. Não foi super muito legal. Espaço pra gente falar também disso aqui. A gente tá ficando meio cult já. Você tá me cortando, é isso? Você tá me cortando, né, Márcio? Mas assim, isso na verdade é cíclico, né? Isso é teoria de marketing, né? Você tem esse ciclo. Os anos 80, eles na verdade são uma reedição dos anos 50, entendeu? E aí, sabe? Que as coisas vão se reciclando em novas roupagens, né? Mas vamos falar de quadrinhos porque esse papo tá ficando sério demais. Na moda e nos quadrinhos nada se cria, tudo se copia, né? Tudo se recicla, digamos assim, entendeu? Tá na moda reciclar. Inclusive a DC andou reciclando, né? Outros 4 títulos da
dos New 52, né? Tiveram suas cabeças cortadas, que era o Blue Quem foi Beetle. pro saco agora? O Blue Beetle foi uma pena, né, cara? Porque a história era legal, a arte do Iguara é muito maneira, mas eu vi o próprio Ig falar que, por mais que eles estivessem fazendo esforço, as vendas não estavam correspondendo, entendeu? Eu sou bem sincero, cara. Eu era muito fã do Cord, como é que ele chamava? Ted Cord, eu também. Pra mim é o meu besouro favorito. Eu não sou Miguelito, não. Que tinha um problema, ele saia, o poder dele era sair correndo, eu vou chamar o Ajax. Exatamente. Mas esse Blue Beetle, esse novo, eu achei ele muito legal, assim, o personagem em si, né? Mas foi cortado. Ele teve até, acho que naquele desenho Batman, The Brave and the Bold, acho que ele foi o primeiro convidado especial do... Ele vai entrar agora pra Young Justice. Ó, que legal, o desenho animado, né? O desenho animado, né? Putz, que legal, é um personagem muito legal. Não, eu gosto dele, eu acho que é um personagem bem legal, o Miguel, esqueci o nome dele agora, Miguelito lá. E aí eu gosto do personagem. Pra mim, o besouro sempre vai ser o Ted Kord. Entendeu? Porque foi o besouro, aquela história que a gente sempre fala, foi o besouro com quem eu cresci. Mas ele, pra mim, dava um excelente sidekick do besouro do Ted Kord, ou uma versão titanizada do Ted Kord, entendeu? É verdade. Uma versão, um sidekick que vai pros Jovens Titãs, né? Ou não sidekick que vai pros Jovens Titãs, né? Às vezes tem isso, né? O cara não é um sidekick, mas é um similar team. O Ted Kord, ele tinha tudo pra ser o Homem de Ferro da DC, né? Ele era um inventor, ricaço, mas... Ele era uma mistura de Batman com Homem-Aranha que virava o Homem de Ferro, entendeu? Mas nunca desenvolveram esse potencial dele, né? E agora com esse lance do besouro alienígena nas costas do novo besouro azul, ele tava realmente um personagem poderoso, né? É estranho, porque na verdade, o lance do Ted, engraçado, é que o Ted nunca tinha usado os Caravelho, né? Os Caravelho pertenceu ao primeiro besouro, aquele besouro que era arqueólogo, que achou os Caravelho lá, era de ouro, né? Era de ouro, Era de ouro anos 50. Isso mesmo, então. Era isso? Ele era dessa época? Eu vou perguntar pra internet aqui, vamos ver. Pergunta pra internet enquanto isso, mas assim, o Ted nunca usou o Escaravelho. Os poderes místicos do Escaravelho, né? Uhum. E o Miguel voltou a usar, o Miguelito lá, o besouro novo, ele voltou a explorar aquilo, e aí tem todo um lance com alienígenas, né? Que os Escaravelho veio do espaço, aí é toda uma arma, não sei o quê, entendeu? É uma pegada muito bem 10. Eu acho que o novo Besouro Azul ele é muito bom pros quadrinhos, porque ele funciona, e eu não entendi por que não funcionou, mas na minha cabeça ele funciona bem pra essa galera mais nova, pra atrair novos leitores, entendeu? O Ted Kord não é tão atraente pra novos leitores. Mas ele tem uma pegada muito bem 10, sabe? É isso mesmo, ele é da Era de Ouro, ele é de 39, cara, o primeiro Besouro Azul. Ele era o Dan Garrett, aí depois teve o Ted Kord, e o atual Besouro Azul chama-se Jamie Reyes. É Jamie, eu tô chamando ele de Miguelito porque eu tô confundindo com a piada. Lembra daquela um álbum que saiu do Angeli, do Laerte e do Glauco, que era Los Três Amigos? Lembra disso? E sempre tinha um menininho que ele chegava assim, como te chamas, ninho? Aí ele, Miguelito, senhora. E dava um tiro no moleque, te chamavas. Aí eu sempre que ter um moleque espanhol, eu chamo de Miguelito. Aí que eu tô chamando ele de Miguelito aqui à toa, de bobeira. Mas é Jamie Reyes, isso mesmo. Outro que foi cortado foi o gibi do Grifter, que no Brasil ele chamava Bandoleira, ele era dos Wildcats, né? Isso. O Frankenstein, agente da Shade. O Grifter que estava na mão do nosso amigo Liefeld, né? Nossa, por isso que ele foi cortado. Bom, Jim Lee chorava todo dia que ele via o do Rob Liefeld. Não tinha muita opção, né? Pois é. Essa aqui eu sabia que ia ser cancelada, velho. Frankenstein, agente da Shade, tipo, aproveita. Frankenstein é o tipo de personagem que funciona na mão do Grant Morrison, né, cara? Verdade. Mas é bizarro demais pra ter. Acho que as pessoas não conseguem entender isso. Sabe, tem uns personagens que são legais pra caramba, por exemplo, o Madman do Mike Allred, entendeu? O Frankenstein, entendeu? Ele é bizarro demais. Se você for olhar o Hellboy, que é o similar original, né? A molde do Frankenstein, Agente da Sombra, né? Ele não é tão bizarro assim. Você vê que o Hellboy tem uma pegada, tem um humor aqui, um humor ali, mas não é uma coisa assim escrota, entendeu? O Pai Tempo não é uma garotinha de máscara, que nem na história do Frankenstein, entendeu? Sabe? Então, o Hellboy tem uma seriedade que eu acho que o Frankenstein fazia muito
pastelão, assim. Bizarrice, né? Ele era bizarro, ele não era... Isso não funciona pro grande público o tempo todo. Uhum. Talvez ele funcionasse em graphic novels, entendeu? E essa aqui foi cancelada e eu nem sabia que existia Legion Lost. A Legion Lost, ele era uma série que o pessoal tava meio encafifado, né? Que a Legion Lost, ela não rebutou. E aí as pessoas falavam o seguinte, porra, se a Legion Lost não rebutou, ela... será que ela ainda é do universo antigo? Será que ela vai representar alguma coisa num possível desreboot? Então, mas o que é a Legion Lost? Eu nunca ouvi falar, cara. É a Legião... Eu não sei também. Eu sei que a Legião tava... É uma Legião que tava perdida ou no tempo, uma coisa assim. Tinha um barato desse aí. Ah, mas era tipo... É a Legião dos Super-Heróis. É a Legião dos Super-Heróis. Ah, tá, entendi. E falando em coisa que a gente não... Não, essa aqui não consigo conectar. Enfim, ó, o Michael Bendis... Então, falando de notícia, vamos falar de mais uma notícia, né? O Brian Michael Bendis se junta com Steve McNiven para um tremendo de um caça-níqueis aqui da Marvel, que é o gibi dos Guardiões da Galáxia. Vai voltar, Márcio! Aê! Olha... Você lembra dos Guardiões da Galáxia? Pois é, cara, nunca dei conta de ler aquilo. Tinha um guaxinim, velho. Não, mas só lembro dos Guardiões da Galáxia na época antiga, que era o Vance Astro. Lembra que era um cara que era usando preto e amarelo com o escudo do Capitão América? O preto e branco com o escudo do Capitão América? Eu sei dos Guardiões da Galáxia porque quando o Rodolfo morou comigo, ele cara com uma roupa azul e uma cor de tubarão assim pra cima. Ah, tá. Eu lembro desses Guardiões da Galáxia, entendeu? Uhum. O Rodolfo era muito fã dos Guardiões da Galáxia. Eu li aquilo e falava, putz, mas... sei lá, parecia muito... Como é que chamava? Era tipo, tinha umas histórias do Isaac Asimov, que era o... Como é que ele chamava? Tinha um personagem dele, que era basicamente histórias... O Isaac Asimov, ele não queria escrever a série. Tinha um ano, assim, que ele tava afim de zoar. Escrever historinha pulp, anos 50. Como é que chamava o personagem dele? Não sei o que, Star. Era Star com 2 R's. Era um livrinho, assim, de 150 páginas, que era uma série. Pra ele Lucky Star. Some Steam, né? Tipo... Exatamente, ele não estava afim de escrever Foundation, então ele foi escrever o Lucky Star. E parecia muito com aquilo em versão de gibi, sabe? Aventureiros galácticos pulando pra lá e pra cá e aprontando muitas confusões no quintal do exatamente, na próxima sessão da tarde, né? Pois é. Então aí, mas ó, isso aqui, ó, é coincidência, tá? Não é porque a Marvel vai lançar o filme. Não. Tipo assim, A Marvel nunca faria isso. Mas tá em boas mãos, né, cara? Tá em boas mãos. Eu acho que é aquela coisa, voltando ao original, eu acho que qualquer tema você pode trabalhar bem, entendeu? Eu acho que, por exemplo, você falou do gibi do Grifter, agora foi cancelado. Eu acho que todos os personagens da Wildstorm estão super subutilizados na DC. Eles não conseguiram pegar o universo Wildstorm, que tinha uma premissa interessante, que era aquela premissa dos querubins contra os demonitas. Você lembra daquela história toda? Aham. Você podia usar aquela premissa e criar grandes histórias em cima daquilo, não necessariamente fazendo o que aconteceu na década de 90, mas com uma premissa nova, com uma história mais bem bolada, mais coisa. E eles não usaram isso, sabe? Tipo, eles diluíram no meio do universo DC, meio que largado. Stormwatch misturou com o Ajax, com a galera, e ficou lá no canto, virou uma Liga da Justiça de segunda linha. Né? Ficava sobrando, né? Era uma super equipe. A Zealot foi parar na gibi do Exterminador lá, do Deathstroke. O Grifter ganhou um gibi genérico, o gibi dele era genérico. A Voodoo ganhou um gibi genérico com mulheres gostosas, entendeu? Também. Então, eu acho que o que faltou ali foi uma boa história. Então, por mais que você fale assim, os Guardiões da Galáxia era meio bizarro. Pô, o Grant Morrison, sem querer citar ele, porque eu não sou grande fã dele, como vocês já sabem disso. Mas assim, o próprio Grant Morrison pegou aqueles 7 soldados da Vitória, pegou só heróis meio imbecis, assim, entendeu? E pegou conceitos que ele remodelou, fez coisas ótimas. O próprio Homem-Animal dele. O Homem-Animal antes era um personagem que, faria o Aquaman se sentir bem, sabe? O ridículo que ele era, né? Tu imagina o homem, absorver os poderes do macaco, sabe? Então, é foda, sabe? Então, tipo assim, eu acho que dá pra você repaginar uma coisa melhor, sacou? Eu tô confiante nesse O que eu gostei de Guardiões da Galáxia é o Brian Michael Bendis, e o desenhista é o cara que fez Civil War, foi o cara que me fez, tipo assim... Na verdade é a dupla, não, é o Marco... Era o... Esqueci o nome dele agora. É ele mesmo, que escreveu o Kick-Ass lá. Que escreveu o Kick-Ass era o... Não. É o outro.
Não, depois daqui a pouco eu lembro o nome dele. Vai lá. Vai lá não. Steve Vaughn foi o diretor de Kick-Ass, esquece. O Steve McNiven, que pra mim, ele elevou a barra da qualidade dos gibis, sabe? Tipo assim, a partir daqui vocês vão ter que fazer, por causa desse cara, vocês vão ter que desenhar muito melhor, entendeu? Porque ele tem uma coisa engraçada, né? Porque ele chegou nos quadrinhos com um estilo que ninguém usava, né? Aquele estilo de traço bem limpo, né? Aquela linha fininha. Enquanto todo mundo vinha daquela escola ainda meio image, cheio de achura, com arte final grossa e traço grosso em volta. Ele veio com um negócio mais fininho, uma coisa que era meio... não era tão massa velho, né? Era uma coisa mais... tem um jeitão meio europeu, eu diria, entendeu? Mas assim, com um nível de detalhamento, assim, de fazer umas cenas assim que você queria colocar uma camiseta, sabe? Com certeza, com certeza. Talvez ser legal, eu me interessei por causa da equipe criativa, porque... E, bom, tem um potencial legal, né? Viajando pelo espaço pra fazer o que você quiser, que nem Histórias do Lanterna Verde, né, cara? É verdade, exatamente. E uma outra notícia aqui que é aquilo que a gente comentou uma vez. Às vezes você pega um cara... Bom, se bem que... É melhor dar a notícia antes de comentar antes da notícia, né? David Goyer, que é roteirista de Hollywood, ele vai escrever uma história de 13 edições, um arco, né? Uma série de 13 edições pra DC no ano que vem. Legal. O David Goyer escreveu os Batmans, né? Junto com o Nolan. Blade também, Blade 1 e 2, eu não sei se ele fez o 3. Não sei, acho que fez o 3, sim. Mas enfim, fez várias coisas ali. Eu agora, acho que é mais vai escrever participações especiais, sabe? Pois é, agora quem vai escrever de verdade é o Geoff Johns, né? Tá. Porque... ele entra com o nome e Geoff Johns entra com o texto. Exatamente. O David Goyer liga pro Geoff Johns e fala, eu tive uma ideia, cara, e se fulano fizer aquilo? Aí o Geoff Johns senta e escreve. É tipo o Richard Donner quando participou do Super-Homem, né? Exatamente. Mas enfim. E, bom, é isso. Não sabemos sobre o que é, né? Esse tipo de coisa é outras daquelas roletas russas, na minha opinião, entendeu? Pode terminar em felicidade ou pode terminar com um tiro na cabeça, entendeu? Sabe? É uma coisa que não dá pra saber até sair. Agora me disseram que talvez ele esteja relacionado a alguma coisa do Super-Homem, porque ele é o roteirista do... Como é que tá chamando o filme do Super-Homem? Man of Steel, né? Man of Steel. Isso não quer dizer nada, né? Pode ser um projeto. Ele é o roteirista do Man of Steel também. Ele também é o roteirista do Batman, também é o roteirista do Blade. Ele pode estar escrevendo o gibi da Lady Fantasma lá, entendeu? Lady Phantom, né? Lady Phantasm. Que ele já trabalhou. Ele já trabalhou com o Geoff Johns antes, né? Teve um gibizão, assim, tipo uma graphic novel da Sociedade da Justiça, né? Que ele foi creditado junto com o Geoff Johns. Então. Eu acho que nem sempre a transferência de uma mídia para outra funciona tão bem. Vou te dar um exemplo. O Paul Dini, por exemplo, para mim, escreve aqueles episódios da Liga, da Young Justice, todos da DC, são sensacionais. No entanto, eu não vejo, apesar de gostar do texto dele, das histórias dele, eu não vejo ele chegar e brilhar nos quadrinhos como ele brilha no desenho animado. O Paul Dini, entendeu? Por mais que você fale assim, legal a história, mas, sabe, sei lá, não é a mesma coisa. Tem uma outra aqui da notícia da New York Comic Con, que vai ter isso parece interessante. Vai ter um gibi chamado Secret Avengers, né, da Marvel, na série Marvel Now. E já anunciaram o escritor. Tem que falar o Now, esqueci de Falhei. O escritor é o Nick Spencer. Ele vai escrever o Secret Avengers. Bom, vai escrever. Isso é interessante. Eles anunciaram que ele vai escrever o Secret Avengers 1. Não falaram que ele vai ficar na série. Que ótimo isso, né? Ele vai escrever o número 1. E aí depois eles dão pro Mané pra fazer o número 2. Mas o legal é que... Uma coisa que, por exemplo, tá me preocupando. Por exemplo, um cara que pra mim é o melhor desenhista atualmente da atualidade, por acaso é brasileiro. Não é porque ele é brasileiro que eu tô dizendo isso, né? Porque eu acho ele bom pra cacete mesmo, que é o Ivan Reis. Eu tô com medo de uma coisa, que o Ivan sempre teve a tradição de ficar muito tempo num título, entendeu? Ele ficou um tempão no Super-Homem, ele ficou um tempasso no Lanterna Verde, ele praticamente não, ele ajudou a reformular o Lanterna Verde, entendeu? Inclusive pegando o lugar de um cara que começou o Lanterna Verde novo do Geoff Johns, que era o Carlos Pacheco, que é um cara excelente, ele, tipo assim, ninguém lembra do Carlos Pacheco. Só que o Ivan agora, depois desses 12 números de Liga do Aquaman, tá indo pra Liga da Justiça, eu tô com medo do Ivan virar o novo Boi de Piranha, porque é tipo Jim Lee, entendeu? Sabe? Jim Lee chega, escreve, desenha 6 números e vai embora, sabe? Aí a revista decola e quando chega lá em cima ele solta os retrofoguetes, sabe? Entendeu? E continua sozinho pelo espaço, sacou?
Mas, não, então, mas quem vai desenhar o Secret Avengers é o outro brasileiro, o Luke Ross. Ah, Era brasileiro, Ross. né? É brasileiro, é. Tá. Luciano Queiroz. E ele tem um traço, eu acho que vai combinar com o Secret Avengers, porque ele tem um traço bem mais sombrio. Ele me lembra um pouco o Mike Mignola, que fazia foi o criador do Hellboy, né? Não tão... O Luke Ross, você tá falando? Tipo assim, o Luke Ross, a anatomia dele é muito mais bem feita do que do Mike Mignola. Mas ele é aqueles traços um traço mais sombrio, que nem parece... Eu não vi o que ele fez. Eu não vi o que ele fez. Mas, assim, uma coisa que eu acho... Eu fico impressionado com o Luke Ross é como o cara consegue mudar o estilo dele. Sabe, aquele Samurai Heaven, não sei o que lá. Saiu uma graphic novel que tem. Cara, ele tá com um estilo quase fotográfico, assim, muito, muito legal, entendeu? Daqui a pouco ele entra com outro título e lança outro estilo completamente diferente, sabe? É muito impressionante essa habilidade dele. E o traço dele tá favorecendo um desenho mais sombrio pro Secret Avengers, pelo menos o que eles já mostraram. Porque o que é o Secret Avengers? É o Nick Fury, ele cria Wetworks, assim, não é Wetworks, é de assassinato. Vingadores Black Ops, né? Black Ops, isso mesmo. Wetworks é de assassinato. É tipo assim, os Vingadores Vingadores Secretos, obviamente, né? São os Vingadores de espionagem. Pois é. E aí você tem, na capa do número 1, você já tem ali o que dá pra ver, que o Nick Fury, Jr., que é aquela outra da SHIELD, que é a Mariah, não sei o quê. É Maria Hill. Maria Hill, o Hawkeye e a Black Widow, né? Então, quer dizer, quem mais você colocaria ali de Vingadores que são meio cara de agente secreto mesmo? Sei lá, Pantera Negra, Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua seria uma boa, hein? O Cavaleiro da Lua é maluco, não dá pra você confiar nele, né? Maluco, mas nunca aparece nas histórias que ele é maluco, né? Tá sempre normal nas histórias. Ele é maluco no fim, no começo ou no final, né? Exatamente, entendeu? Mas eu acho isso bem maneiro, assim. Eu acho que é uma coisa que poderia ser explorada melhor e não foi, infelizmente, entendeu? Sabe, eles tentam fazer... Eles fazem a história com o cara completamente loucão, assim, desesperadamente alucinado, entendeu? Ou então o cara tipo assim, ele não é louco o suficiente, sabe? Eu acho que tinha um potencial pra ser o Batman da Marvel. É verdade, né? E nunca aproveitaram. Acho que a gente já falou sobre isso no episódio passado. Deixa eu sair um pouco dos Big Two aqui. Deixa eu ver se isso ainda é New York Comic Con. Não, eu acho que isso não saiu na New York. Você vai cortar a Dark Horse hoje também de novo? A notícia que eu tinha da Dark Horse nós já demos, que é que eles iam lançar os... Você está negligenciando a Dark Horse. Que vai lançar os gibis de luxo do Dragon Age, os gibis de luxo do Mass Effect. Nós já falamos, então... Era a única notícia que eu tinha, nós já demos. Então sinto muito, fãs da Dark Horse, era tudo que eu sabia. Dark Horse. Essa aqui não é mais, acho que... Deixa eu ver se é a New York Comic Con. Tá, isso não foi anunciado no New York Comic Con, mas eu vou dar assim mesmo, que é o diretor... Que isso, Marcelo, essa frase solta dava um podcast inteiro. Se fosse The Dirty Talk, né? Eu vou... Ó, que é que eu tô editando, então eu tô na vibe. O George Romero, que é basicamente o criador do gênero zumbi moderno, que do tempo todo eu chamo ele de César Romero, de John Romero, mas eu não acerto. Então, ou ele é na minha cabeça, ou ele é o Coringa, ou ele é o criador do Doom, mas ele nunca é o Jorge Romero de zumbi. O Jorge Romero do zumbizão é o coroa de óculos, ele é óculos grossão, Isso, né? Exatamente. O óculos parece criança que pega o óculos do pai, assim, com um óculos gigante na cara. Exatamente. Ele é hipster, usa aqueles óculos de aro grosso. E ele tá escrevendo um gibi de zumbi pra Marvel. Só que, tipo, ele falou que não, ele é um segredo, né? Ele só pôde dizer que ele tá escrevendo pra Marvel. Mas tudo que ele disse, ele foi entrevistado pelo site Twitch Film. E ele disse assim, ele não vai envolver nenhum personagem existente da Marvel. Então não vai ser Marvel Zombies, entendeu? Mas vai ser... vai ser Zombies. Talvez nem se passe no universo Marvel. Seja só, tipo assim, vai sair pelo algum selo da Marvel alternativo, assim, né? Não é a primeira vez que ele escreve pra Marvel, né? Ele escreveu... Não, pra Marvel não é a primeira vez. Ele escreveu pra DC uma vez. Mas ele vai escrever ou ele vai escrever, tipo, ele e o... aquelas coisas assim, ele e o Kurt Busiek? Geralmente é assim, né? Eu escrevi no Tidal, eu vou dar a ideia e alguém que faça o trabalho sujo de transformar isso num roteiro de gibi pro desenhista, né? Exatamente. Agora, seguindo o caminho contrário, nós temos essa da New York Comic Con, que foi anunciado que uma editora, Márcia, assim, super conhecida, cara, chama Yen Press.
super famosa. Nunca ouvi Já falar. deve ter lido várias coisas. Não, você nunca leu nada da Ian Press? Não. Já ouvi falar de Oni Press, já ouvi falar de várias Press, mas essa aí... Pois é. Não Eles pegaram uma história da Anne Rice. O que também não quer dizer nada, pode ser burrice minha também, cara. eu não sou uma enciclopédia de editora. Ó, o importante é que tá estreando aqui no Por Trás da Máscara, Ian Press. Primeira notícia da Ian Press. Aí, ouvintes, não tem notícia da Dark Horse, mas tem notícia da Ian Press. É praticamente a mesma coisa. A gente pode começar a falar dele se o Alan Moore começar a escrever ou o Rob Liefeld começar a desenhar, entendeu? Pois é. A gente vai falar dele sempre. Eles são a Ian Press, pelo que eu tô vendo aqui no site deles, eles são especializados em mangá, velho. Ou em gibis mangazados, assim, sabe? Americanos, mas... a Mary Manga, como eles chamam, né? Como é que é? A Mary Manga, isso mesmo. A Mary Manga, né? E eles vão adaptar uma história, um livro da Anne Rice, chama-se... Como é que chama o livro? The Wolf Gift, que é um livro da Anne Rice de 2012. Deve ser sobre lobisomens. Sobre lobisomens, basicamente. Eu não sei se você sabe... Porque faltava, né? Porque ela tinha escrito já vampiros, tinha a múmia lá do Ramsés, né? O maldito. Tava faltando um lobisomemzinho. Então, eu tô estranhando ela escrever sobre lobisomem. Será que ela saiu da fase evangélica dela? Ela tava numa fase evangélica? Eu não leio, tem tanto tempo. Assim, ó, a Anne Rice, quando eu era um adolescente... uma vez eu tentei ser gótico. Não sei se eu já te falado disso no Voz da Estratégia. Eu tentei ser gótico, mas eu era alegre demais pra ser gótico. Eu era sabe, eu não conseguia não fazer piada com aquele povo sério. Entendeu? Você era tipo o Restart. Porque depois do gótico a evolução é o colorido. Tipo assim, mas assim, o meu vampiro favorito era o Cassidy, entendeu? Então... Sei. Não dava pra ser gótico, né, cara? É verdade. É verdade. Aliás, falando nisso, você tá falando, eu baixei free 2 revistas do Castle, 2 quadrinhos do Castle no Comixology. Vou procurar, não sabia que tinha. Tem free, cara. 2 edições free, 2 primeiras edições. Aquelas pra fisgar você, fazem, né? Muitas vezes eles fazem isso. A primeira edição é free e o resto você vicia, igual o Traficante. Pois é. Né? Mas são boas? Tem 2 do Castle. Interessantezinho, assim, por curiosidade, porque a gente comentou das outras vezes. Mas o Castle ou são assim, os personagens do Castle? Não. Não é o Castle. São os livros do Castle transformados em quadrinhos. Certo. Entendeu? Que é a Nick Hito, então o Derek Storm. Não é nenhum deles. Tem uma lá que é um agente, que é um cara... Não é o Derek Storm? Até parecido fisicamente com ele. Mas não é o Derek Storm? É isso mesmo, tem o Derek Storm e tem uma outra também, que eu não sei se é o Derek Storm ou se é outro personagem. Eu vou procurar, vou olhar. Mas é naquele esquema que você fez dos livros dele, são os quadrinhos, entendeu? Então, a Anne Rice, ela era super gótica, assim, escrevia os contos vampirescos e tal. Eu li dela a série Novos Contos Vampirescos. Eram histórias de horror, ela pegava pesado, coisa assim que não dificilmente... Peraí, os Novos Contos Vampirescos são depois do Lestat e daquela galera toda? Isso, que ela ficou um tempo, ela parou de escrever os contos vampirescos, né? Ela foi escrever outras coisas. Quando ela escreveu uma série que era com umas bruxas, aí depois tinha... Eu li até o Memnoch, o Demônio. Isso. Do Lestat, e aí ela voltou. E depois comecei a ler o Vampiro Armand, não aguentei mais, que eu não aguentava mais aquela vibe dela sempre igual. Aquela vampiros homoegóticos. O Vampiro Armand é depois. Ela lançou, eu li Pandora dessa série, que ela voltou a escrever... Eu li Pandora também. Li Pandora ela também. voltou a escrever sobre os vampiros depois de muito tempo, escrevendo sobre outros monstros. Ela escreveu The Witching Hour, que eu li um pedaço, eu li quase tudo, eu acho, do Witching Hour. Aí ela escreveu que depois do Witching Hour tem o Lasher, Taltus, depois tem... o Ladrão de Tumbas. Servant of the Bones, que eu li, achei uma merda e desisti. Aí larguei de vez, entendeu? Eu li algumas coisas dela na adolescência e depois eu enjoei porque era isso mesmo, cara, era mais do mesmo. Era a mesma coisa você lendo com outros personagens. Eu cheguei a comprar o Vittorio the Vampire, mas nunca li. Também é da série Os Novos Contos Vampirescos. Mas aí... É tipo Vampiros The Next Generation, né? Basicamente, ela retomava certos personagens que ela tinha citado. Porque assim, quem só viu o filme, o personagem do Kevin Slater, que no final, que é o repórter. Kevin Slater, né? Um surfista? Sei lá, cara, o repórter do... Kelly Slater é o surfista. Aí, puta, cara. Tem o que você tá falando? Entrevista com o Vampiro, o filme. Assim Christian Slater. Christian Slater. Que ele tem um repórter que quer saber as histórias. Eu sei. E no final ele é vampirizado, né? Só que no livro não acontece assim, né? Não, no livro ele só entra, o livro termina com ele entrando, ele bota fita pra ver se aquilo não foi um sonho, e aí começa a falar, eu nasci em 1800 não sei quanto, aí termina o livro, entendeu? Então, mas aquele personagem... Não, ele só vai aparecer na Rainha dos Condenados tendo sido vampirizado pelo Armand.
Exatamente. E aí, só que ele desenvolve um poder legal, assim, que eu acho que ele consegue trocar de corpo, ele tem um superpoder, assim. Ele consegue trocar de corpo. A alma dele sai e ele vai para outro corpo, se ele quiser. Não tem nada a ver com a história do Body Thief lá, do ladrão de corpos, não? Conta a história do ladrão de corpos. Eu acho que... nossa, Você leu esse livro, Danny Rice? Não li. Não li. Esse aí o Lestat vai fazer um ritual lá de macumba, lá, de candomblé. E aí ele troca de corpo com um cara, que é até acho que o líder da Talamasca, se eu não me engano. Uma coisa assim. Não, o líder da Talamasca. Tem um babado desse, não lembro também. Vai. Então, mas enfim, e aí ele acaba se tornando um cronista das histórias dos vampiros, entendeu? Ele vai atrás de vampiros muito antigos pra contar a história desses caras, né? E guardar, fica como se fosse uma crônica de vampiros, assim, né? Que é quando começam os novos contos vampirescos. A Anne Rice, ela descobre, deve ter uns 10... Se tiver 10 anos isso aconteceu, tem muito. Que ela descobre que ela tá com câncer. Câncer no útero, câncer no seios, uma coisa assim. O marido dela, agora eu não lembro se o filho dela é diagnosticado com outra doença e o marido larga dela, ou se o marido dela morre. Eu sei que acontece uma sequência de tragédias na vida dela e ela se volta para Cristo, entendeu? Ela vê Jesus. E aí ela começa a escrever, ela abandona completamente renega os textos antigos dela, assim, textos de horror, e começa a escrever livros sobre Jesus, sabe? Pirou completamente. Você no marketing, né? Ela largou isso porque tinha acabado o World of Darkness da White Wolf, e ela tava jogando D&D, entendeu? E aí ela não queria mais saber de vampiro. Aí depois saiu o novo World of Darkness, aí ela se pilhou de novo. Não, eu sei do que você tá falando. Eu lembro que tinha uns livros dela que os títulos não me faziam sentido, agora que você tá falando, estão fazendo, entendeu? Pois é, ela começou a escrever sobre anjo e sobre não sei o quê. E aí, agora lança um livro sobre... Esse livro dela é de 2012, lança um livro sobre lobisomem, então não sei se ela... Se bem que a capa é toda branca, né? Ela pode ter misturado evangelismo com lobisomem, sei lá. Pode ser os lobisomens de Cristo. Uma coisa assim. Converta ou eu te devoro, uma coisa assim. Exatamente. Entendeu? Sobraram umas notícias do Marvel Now aqui, que eu já falei que eu não vou dar essas notícias, porque é assim, novo gibi do Thor, novo gibi de não sei quem, novo de não sei quem. Thor agora vai deixar de se chamar, como é que é? The Mighty Thor, agora, vai chamar... God of Thunder. Exatamente. Agora... O Homem-Aranha vai chamar Man of Spider, né? Eles estão tirando todos os títulos tradicionais, né? O Homem de Ferro não é mais Invincible, o Hulk não é mais Incredible, o Homem-Aranha tinha até dois, era Amazing e Spectacular, não vai ser nenhum dos dois. Agora, o Thor continua Fantastic, né, cara? Senão ele vai virar The Four. Aliás, The Four, você leu o Planetary? Não li. Ainda. Planetary tem o The Four. Ah, é? Que é uma alusão ao Quarteto Fantástico, só que eles são evil do mal, entendeu? Eu lembro daquele trio, aquele do Batman do Futuro, trio Terrific, que era o Quarteto Fantástico, lembra? O Quarteto Fantástico já foi imitado em várias coisas, né? O próprio Superman Cyborg, sabe aquele Superman Cyborg que tem na DC? E ele era se não me engano, era Hank Henshaw, o nome dele. Ele era um cara... O grupo que eles enfrentaram era um grupo que era baseado no quarteto. Os quatro foram para uma nave, tomaram raios, sofreram mutações, não sei o quê. Só que eles eram um quarteto do mal. o RPG Mutant Mastermind, se não me engano, tinha um quarteto do mal também, que era baseado nos 4 elementos, entendeu? E tem esse The Four no Planetary, que é uma série sensacional. Quem não leu tá dando mole, inclusive você, Marcelo. Mas, cara, Planetary é muito bom, tem referências a muita coisa. Você que gosta de literatura, tu vai pegar muita referência legal lá. E eles têm um grupo que manipula as coisas meio pelo fundo, assim, chama The Four. E ele não apresenta os 4 juntos, assim, porque os 4 se odeiam entre si, entendeu? Sabe? Eles têm um negócio assim, sabe? Não são bonzinhos mesmo, sacou? Eles são um bando de filha da puta. E eles têm exatamente essa origem. Você vê que é o Johnny Storm, é a Sue Storm, é o Reed Richards e o Ben Grimm. Mas olha só, o novo, entre aspas... Aliás, só uma curiosidade. Tem um filme, ele é com aquele marido da Susan Sarandon, ex-marido da Susan Sarandon. Como é que é o nome dele? Peter Sarandon. Que fez Shawshank Redemption lá, o Sonho de Liberdade. Ele foi o vilão na Princesa Prometida. Não lembro agora, cara. A Princesa Prometida é o Monty Python dos anos 90, assim. Eu sei. Chris Sarandon.
Não, não, não. Não é ele, não. Uai. Tô falando do outro marido. Ah, então também não chamava Sarandon, né, cara? Não, não. A Ele não Susan chamava Sarandon chama Sarandon por causa do Chris Sarandon. Eu tava pensando em fofocas, não em nomes. Não em lógica. Cacete, deixa eu ver aqui. Susan... Não, mas enfim. É com ele, é com aquele... Caralho, eu tô bom de nome hoje, hein, Marcelo? Eu tô Memory Man hoje. O cara que faz CSI New York, como é que é o nome dele? O principal do CSI New York. O desbugalhado. Peraí, qual que é CSI New York? Ah, tá. O CSI New York é da lente azul, né? Isso, exatamente, o filtro azul. CSI New York é o... Ai, que branco, como é que eu não lembro? Pô, tá brabo hoje, né, cara? Gary Sinise. Gary Sinise. Nossa, que difícil. O Gary Sinise com aquele... Tem um irmão desses O'Connor, assim, não sei o que. Jerry O'Connor, que fazia Sliders. Lembra? Uhum. A mulher, eu não lembro quem era, e tinha esse cara que era o principal, que eu vou descobrir agora o nome dele, vou perguntar pra internet. Mas esse filme é Missão Marte, uma coisa assim, Missão... Que é um dos piores filmes, tipo assim, isso aqui é um filme que trucida ciência e física, é esse Missão Marte. Você tá falando daquele que o cara, que o cara congela no espaço, é isso? Não, aquele que tem uma cara em Marte, né, que... Isso, exatamente. Nossa, aquele filme é tenebroso, assim, cara. Mas se você prestar atenção, aquele grupo é o Quarteto Fantástico. O principal... Cara, como é que é o nome dele? Tim... Caramba, eu vou ter que olhar aqui agora. Mas assim, se você for olhar, o grupo é exatamente isso. É o cara, o principal é tipo o cientista, o Reed Richards, entendeu? É o Gary Sinise, é o protagonista. Não é ele. Ele é o que sobra, na verdade, não é o protagonista, né? Ah, tá. Entendeu? Ele é com o Tim Robbins, que faz o principal. Isso mesmo. Aí tem uma mulher loura, genérica, pra ser a Sue Storm, entendeu? Você tem o Gary Sinise, que é meio que tipo o piloto, é um cara um pouco mais broncão, que é o subcomandante lá da coisa. É o Gary Sinise, seria o Ben Grimm. E o Jerry O'Connell, que é o jovenzinho, engraçadinho, entendeu? E que é o Johnny Storm. Se você for parar pra olhar, é uma alusão direta ao Quarteto Fantástico. Cara, que legal. Esse filme é tão horrível que eu nem prestei atenção nisso. Esse filme só serve pra essa alusão. Mas agora, uma coisa interessante aqui do Quarteto Fantástico novo é que o uniforme deles está muito mais parecido com o uniforme da Future Foundation. Que é branco com preto, assim. Deve dar bem mais maneiro que o próprio uniforme do Quarteto Fantástico, entre nós. Mas deve dar um trabalhão pra lavar isso depois, hein, cara? Branco. Agora... Não, mas que ele é feito de moléculas instáveis. Ele é lavado numa lavadora instável também. O Johnny Storm não estava morto? Não, o Johnny Storm, ele tinha sido dado como morto, mas na verdade se descobriu que ele não estava morto, ele estava apenas perdido na zona negativa. Ok. E aí ele foi... Eu não entendi se ele foi transformado pelo Aniquilador lá. Sei que ele voltou acho que meio do mal, e aí estava liderando um grupo que era tipo assim de heróis de segunda linha, assim, lá aquele Homem-Dragão, lembra? Não. Enfim, tinha uma galera ali que ele veio lá de outras dimensões, e aí mas ele não estava morto não, ele agora já voltou. Ninguém no Quarteto Fantástico vai morrer, né? Ninguém no quadrinho morre, que dirá no Quarteto Fantástico. E então eles demitiram o Homem-Aranha, então, de novo. Coitado mesmo, só se for. Eu imagino o Reed Richards chamando ele assim, ô Homem-Aranha, tudo bom? Sabe como é que é, cara? Tipo assim, a gente tá... Você já viu no YouTube o vídeo da demissão do Zan? Não, é Jean e Zaina, né? Os Super Gêmeos. Tem um vídeo da demissão deles? Procura esse vídeo. É um vídeo brasileiro, cara. É muito engraçado. O cara do RH da Liga da Justiça chama os dois gêmeos, né? Pra conversar sobre a avaliação deles. Cara, mas é hilário, cara. É hilário. Assiste o vídeo que vale a pena. Vou procurar o link que eu te mando aí pra botar no post. Mas eu imagino o Reed Richards chamando assim, pô, Homem-Aranha, sabe como é que é, cara? Que, pô... Agora somos 4, né, cara? Se ficava com são 5, né? Não dá pra mudar o uniforme, já gastamos tudo com panfleto, adesivo, né? Sabe como é que é? Não, isso porque teve uma época nos anos 90 que o Quarteto Fantástico era 3 ou era 5, nunca era 4, né? A época que era a Mulher Hulk, era o Quarteto Fantástico. Mas teve uma mulher que teve a Mulher Coisa também, Lady Coisa. Teve, coisa assim, que era... Essa personagem morreu e ficou morta. Como é que ela chamava, gente? Era Miss Thing, uma coisa assim, né? Miss Thing, uma coisa assim. Exatamente, é isso mesmo. Eu não lembro. Isso mesmo. Não, mas é isso mesmo. É uma mulher que era a coisa. Mas ela morreu. Você vê que um personagem tem real importância
quando ele não volta dos mortos. Pois é. Entendeu? Tipo assim, o pássaro trovejante dos X-Men, né? Não, teve 2. Trouxeram o irmão, mas ele não voltou. É verdade. Coitado. Com 1001 desculpas, assim, tipo, ele podia ter sido trazido de volta pelo totem dele, né? Porque, assim, quando a desculpa é boa, os caras não trazem de volta. Tem que ser sempre uma desculpa esdrúxula. Márcio, esgotei as notícias da New York Comic Con, cara. Não tem mais. Acabou. Acabou. Zé Fini? Pois é. Nossa Giant Sized Special teve 2. É que não foi tão Giant Size, né? O povo tava reclamando justamente isso, né? Falou que a Comic Con foi meio fraquinho. Tinha muita notícia de série de TV, muita notícia de cinema, de coisa nova. Tipo assim, as notícias que eram pra ser dadas, todo mundo, tipo assim, já tinham sido dadas na San Diego Comic Con, todo mundo já sabia, né? Eles confirmaram muita coisa, muita suspeita, definiram melhor alguns boatos, mas... É isso aí. Ó, então, vamos encerrar por aqui. Semana que vem nós voltamos ao normal, com episódios falando... Não, quando voltamos ao normal. O que a gente fez de diferente, né, cara? Pois eu falar agora. Assim, são 4 notícias que rende de 1 hora de podcast, porque a gente fica batendo papo. Mas é isso que é o divertido. Mas vem cá, não é pra isso que a gente faz isso? Exatamente. Eu não ganho dinheiro, você não ganha dinheiro. É pra isso que a gente faz isso, cara, pra bater papo. É isso mesmo. E fica uma conversa boa. Bom, os ouvintes gostam, porque tem gente baixando, né? Abra sua cerveja, entendeu? Sente com a gente aqui e venha bater papo. Você pode, inclusive, falar sozinho. A gente não vai responder, mas... você pode falar sozinho aí. Entendeu? É que eu preciso desenvolver o hábito de dar uma olhada nos fóruns antes de a gente gravar, porque o pessoal tem corrigido erros nossos ou comentado, sim. Né, coisa lá nos fóruns. Deixa eu avisar para os ouvintes, então é terceiraterra.com/fórum ou fórum.terceiraterra.com, tem uma parte lá, vai em Terceira Terra, que é lá embaixo, tem por trás da máscara, você pode comentar esse episódio, não precisa logar, não precisa criar login, na verdade, você precisa logar, não precisa criar login. Se você tem login do Google, do Facebook, do Twitter, do WordPress, do Blogger, você consegue entrar. Você entra como se você já tivesse login. Eu diria mais, eu diria assim, por favor, postem lá, porque pra gente é legal não só o feedback, como o bate-papo. Eu tenho tido muito pouco tempo para entrar. Eu entro lá, faço um comentário, outro só, mas eu sugiro que os leitores, os ouvintes, não, leitores, ninguém lê podcast, né? Os ouvintes entrem lá, e aí escrevam para se tornarem leitores, no caso, porque, é muito legal, não só pelo feedback, como pelo bate-papo, A gente tá falando de quadrinhos, a gente gosta de quadrinhos. E rola um bate-papo lá, né? E fala assim, porque isso que vocês comentaram, eu vi que ele é muito legal, porque aconteceu tal coisa, sempre tal personagem, não tem. Na verdade, o povo corrige a gente muito bem, né? Mostra que o povo... O papel devia estar invertido, né? Devia estar o povo gravando e a gente ouvindo. A gente fala de besteira, aqui é grande. Entendeu? E assim, o pessoal participa bastante, A edição anterior, né, que é a Giant Size New York Comic Con Volume 1, já tem 10 comentários. A edição anterior, que é a 27, teve 17 comentários. O nosso fórum é pequenininho, Nós temos centenas de ouvintes, mas apenas uma fração dos ouvintes vai lá nos fóruns e comenta. Isso é em qualquer podcast. Você sempre tem uma pequena fração, né, comentando. Mas o pessoal não é aquele post igual sessões de jogo, assim, que o pessoal escuta, mas não comenta nada. Que também tem uma quantidade boa de downloads na Terceira Terra, mas é muito difícil você ter comentário de sessão de jogo. Agora, acho que como a gente dá notícia, como a gente dá muito nossa opinião, o pessoal fica pilhado e vai lá e dá a opinião deles, né? Ou corrige a gente. Nossa, a gente já teve muitas correções. A gente já trocou personagem de uma editora, põe na outra, casamos gente que tava morto. Uma festa a festa do monstro maluco aqui no podcast aqui. Então tá bom, Márcio, muito obrigado. Muito obrigado, ouvintes, por ouvirem esse episódio. E nós obrigado ao Vitor por ter faltado. É mesmo, ficou faltando as partes de... Bom, ele ia comentar sei lá o que ele ia comentar. A gente descobre semana que vem. Ele provavelmente ia falar as coisas que prestar. Ele traz os dados sérios pro podcast, né, cara? Pois é. A pessoa corrige menos o Vitor, cara. Corrige mais a mim, entendeu? Mas é porque eu não olho, eu não pesquiso, não checo pauta. Eu sento aqui pra gravar e um abraço. Tô desenhando aqui e let's go, entendeu? Tá bom, valeu. Valeu, Márcio. Até a próxima. Falou, Marcelo. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Por Trás da Máscara. Nossa trilha sonora é a faixa Janelas Líquidas, do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão disponíveis em www.terceiraterra.com. Comente esta edição do Por Trás da Máscara em www.tpkbrasil.net. Se comprar gibis na internet, sejam digitais ou de papel, considere fazê-lo através de um dos banners de nossos patrocinadores, a saber, Amazon, Book Depository e Noble Knight. Ganhamos comissão pelas vendas. Também temos botões de doação no site que nos ajudam a nos manter no ar. Divulgue a Terceira Terra e o Por Trás da Máscara para todos os seus amigos, colegas e parentes, sendo eles fãs de gibi ou não.
Por Trás da Máscara é uma criação de Leandro Frignani, Renato Dantas e Rubens Padovese. Tanto o Por Trás da Máscara quanto a Terceira Terra existem sob licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional. Nos vemos na próxima edição.